No vídeo anterior, a gente descobriu como que faz para criar listas em ML. Aí a gente analisou bastante lá no vídeo anterior também a sintaxe, a checagem de tipo e a gente discutiu um pouco sobre a avaliação de listas em ML. Agora a gente precisa aprender a como usar essas listas que a gente criou. A gente precisa saber como acessar cada um dos elementos que tem dentro dessas listas, porque elas podem ter vários elementos. E uma coisa muito importante, a gente precisa saber verificar quando uma lista está vazia, ou seja, quando ela não tem nenhum elemento dentro dela. E por que conseguir verificar se uma lista é vazia é importante? Isso é importante porque se eu tentar acessar um elemento em uma lista vazia, o REPL ele vai retornar um erro. Vamos tentar fazer isso aqui. Então eu vou aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+S no meu arquivo que está vazio. E isso aqui é uma lista vazia. Então veja, o REPL fala para mim, olha, você tem uma lista e ela é do tipo alpha list. Esse alpha aqui, ele fala simplesmente, olha, a sua lista ainda não tem um tipo definido porque ela não tem nenhum elemento dentro ainda, tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então se eu tentar acessar qualquer elemento dessa lista, não dá certo. Então se eu tentar, por exemplo, acessar o primeiro elemento dessa lista, é retornado um erro, porque a minha lista está vazia, tá? É uma exceção que ele fala aqui de empty, que é vazio. Esse it é o nome genérico que é dado para nossa lista, visto que eu só coloquei a lista e não atribuí, não vinculei ela a nenhum alias, a nenhum nome, a nenhuma variável. E como que eu faço para verificar se uma lista está vazia? O ML ele fornece uma função chamada null, que ela verifica se uma lista está ou não vazia. A função null do ML, ela vai retornar true se a lista estiver vazia e vai retornar false se a lista não estiver vazia. Esse null no ML, ele é bem diferente do null no Java e do null no C, porque em ML o null ele é uma função. E quando eu escrevo null e eu passo o parâmetro ou eu passo o nome de uma lista, que no caso é o it, que é o nosso nome genérico da lista, eu estou passando essa lista como parâmetro para a função null, que é da linguagem ML. Então veja, eu perguntei, eu chamei a função null, passei it, que é a nossa lista aqui de cima que eu acabei de criar, e a nossa lista está vazia, então retornou true. Bom, o mesmo acontece se eu chamar a função null e passar uma lista vazia direto, sem usar nenhum nome. Vai retornar para mim true, porque isso é uma lista vazia. Agora, se eu crio uma lista não vazia, ou se eu passo para a função uma lista não vazia, por exemplo, 6, 7, 8, 9, então retorna falso, porque essa lista ela não está vazia. Lógico que eu posso colocar isso num arquivo e atribuir um alias a essa lista, ou seja, criar uma variável e fazer a vinculação a essa lista. Então eu poderia fazer val x vinculado à lista com 6, 7, 8, 9. Aí eu tenho que x é do tipo int lista, porque todos os elementos dentro dessa lista são do tipo int. E aí eu posso fazer a mesma pergunta, só que agora para x, null x. E ele vai me dizer que é falso. Agora que eu sei que a lista não está vazia, eu posso seguramente acessar os elementos que tem dentro dessa lista. Então, eu tenho aqui a nossa lista X e eu poderia querer acessar, por exemplo, o primeiro elemento dessa lista. Quando eu estou trabalhando com listas em ML, as únicas coisas que eu consigo acessar da lista vai ser sempre o primeiro elemento e a cauda da lista, que vai ser todos os outros elementos. Para eu acessar esse primeiro elemento, eu uso a função head de cabeça da lista, de primeiro elemento. Essa função head, ela também já é da linguagem ML. Então, se eu coloco head de x, o REPL retorna para mim 6, que é o primeiro elemento da minha lista x. E veja aqui, o head, a função head, ela vai sempre retornar um inteiro, porque está retornando o primeiro elemento daquela lista. Se fosse uma lista com outros elementos de outros tipos aqui, seria, por exemplo, bool, real, string, depende do tipo do elemento que está aqui dentro. Além da cabeça da lista, do head da lista, eu consigo retornar todos os outros elementos, a lista, exceto o primeiro, né, que a gente chama de tail ou cauda. Então, eu poderia retornar tail de x. O tail, esse TL, também é uma função da linguagem ML
e ela vai retornar a lista contendo todos os elementos menos o primeiro, ou exceto o primeiro. Então veja, tail de x retorna 7, 8, 9, que são todos os elementos da lista, exceto o primeiro, que é o 6. E o tipo do tail de x já não é int, é int list, porque aqui, quando eu chamo tail, eu estou retornando uma lista. Ao contrário daqui de cima, quando eu chamo head de x, eu estou retornando um único elemento, que no caso é um inteiro. E se eu quiser acessar o elemento 7, que é o segundo elemento da lista? Nesse caso, eu gostaria de acessar, então, o primeiro elemento, o head, do tail de x. Eu estou acessando o primeiro elemento da cauda de x. E ele vai retornar para mim 7. Eu vou colocar esse primeiro elemento do tail de x em uma variável. Então, eu vou criar aqui a variável P1 e vou passar para ela o head do tail de x. Então, P1 vai ter o elemento 7. Eu posso pedir em uma variável P2 pela cauda de x, então pelo tail de x. E P2 vai ser a lista com 3 elementos, 7, 8 e 9. Eu posso fazer o pedido da cauda da lista x. Então eu posso criar aqui uma variável P3 e pedir o tail do tail de x. E ele vai me retornar a lista contendo só o elemento 9. Veja que aqui foi retornada uma lista com um único inteiro dentro e não um inteiro. Por isso que o tipo de P3 é int list. Eu posso, em uma outra variável P4, pedir pela cabeça, pelo head de P3. E vai retornar para mim 9. E agora sim, isso aqui é um elemento que está dentro dessa lista do P3. Então, por isso que aqui é um inteiro. Agora, o que acontece se eu pedir pelo tail, pela cauda de P3? Então, vou colocar uma val P5 e eu vou pedir pelo tail de P3. Bom, P3 só tem um elemento dentro, né? Então, eu pedi a cabeça, é o único que tem lá, a cauda vai ser a lista vazia. Então, aqui eu tenho int list e eu tenho como tipo, né, de P5, e eu tenho uma lista vazia, porque dentro dessa lista aqui só pode ir em inteiros. Agora, se eu tentar pedir a cabeça de P5 ou o tail de P5, eu vou obter um erro. Então, se eu pedir o head de P5, ele me dá um erro, porque a lista P5 está vazia. Se eu pedir o tail de P5, ele também me dá um erro, porque a lista está vazia. Então é assim que a gente consegue acessar as partes da lista, sempre usando as funções head e tail, respectivamente HD e TL. E como que elas funcionam se eu não consigo acessar um índice? Elas funcionam por meio da recursão. Então, sempre que eu estou trabalhando com listas em ML, eu preciso usar a recursão, que é quando eu vou pegar sempre o primeiro elemento e a cauda. Eu vou para o primeiro elemento da cauda e a outra cauda. Para o primeiro elemento da próxima cauda e a próxima cauda. Então, tem um processo recursivo para acessar todos os elementos da minha lista em ML. Bom, no que a gente falou até agora, a gente focou bastante na sintaxe e nas regras de avaliação. Ou seja, quais são os valores que são vinculados a cada ação que a gente faz. Vamos pensar agora um pouquinho então nos tipos. A gente falou algumas coisinhas de tipo, mas não ficou claro qual é a diferença entre esse int e esse int list, que o tipo da lista vazia ou é alpha list ou é int list. Vamos falar um pouquinho disso. Então, assim como quando a gente aprendeu tuplas, pares, a gente discutiu como que seria o tipo, como que a gente poderia descrever o tipo desses elementos, aqui a gente também tem que aprender a como descrever o tipo das listas. Então, só para lembrar, quando a gente tinha tuplas e eu tinha um tipo int, então isso daqui para mim era um tipo de tupla que era um par com 2 inteiros. E agora que a gente tem listas, eu tenho um novo jeito de descrever o tipo das listas. Como que é o tipo da lista? Então, para qualquer tipo T, o tipo
TList descreve listas em que todos os elementos que compõem essa lista têm o tipo T. Então, por exemplo, se eu tenho o tipo int list, isso aqui está descrevendo o tipo de uma lista que contém só inteiros. Se eu tenho um outro exemplo aqui, bool list, isso aqui é uma lista que contém só valores booleanos. Então, todos os elementos da lista ou é false ou é true. Se eu tenho uma lista do tipo int list, isso aqui é uma lista que contém listas de inteiros. Então, eu tenho uma lista de listas. Cada elemento da minha lista vai ser uma outra lista. Se eu tenho int list, eu tenho aqui uma lista que contém pares de inteiros. Se eu tenho int list, eu tenho uma lista que contém pares em que o primeiro elemento é uma lista de inteiros e o segundo elemento é inteiro. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma lista que tem pares, cada elemento da lista, dessa lista aqui, é um par. E desse par aqui de cada elemento, o primeiro vai ser uma lista de inteiros e o segundo um inteiro. Então, eu posso fazer a composição que eu quiser, eu posso fazer listas com cada elemento, a composição que eu quiser. Pode ser pares, pode ser tuplas, pode ser outras listas, pode ser listas de listas, pode ser listas de pares, pares de listas, eu posso fazer a composição que eu quiser aqui. Então, vou voltar aqui para o Apple, eu posso fazer... eu posso criar uma lista de pares de ints. Então, eu tenho uma lista, eu preciso abrir o colchetes. Então, parênteses, o primeiro par, vírgula, o segundo par. Então, aqui, ó, veja, eu tenho uma lista de pares de inteiros. Como cada elemento dessa lista é um par de inteiros, eu não posso tentar adicionar nessa lista nenhum elemento de um outro tipo, mesmo que seja um inteiro. Então, eu não posso, por exemplo, tentar adicionar o 3 àquela lista, ao it, né, que é o nome genérico da lista que a gente criou aqui em cima. Se eu tentar fazer isso, ele fala, olha, o 3 não é do mesmo tipo de todos os elementos que já existem nessa lista, então eu não posso adicionar o 3 ali. Mas eu posso adicionar um outro par nessa lista. Eu poderia, por exemplo, adicionar o par 8, 9 na lista que a gente já tem. E aí, isso gera uma nova lista, onde o 8 e 9 se tornam o cabeça da lista, o primeiro elemento. Por que que isso aqui funciona e esse aqui de cima não funciona? É porque aqui em cima eu estou tentando adicionar um inteiro, um elemento só dentro da minha lista. E a minha lista tem pares, cada elemento é um par. E aqui embaixo eu estou adicionando um par na minha lista. Então, o tipo desse par concorda com o tipo de cada um dos elementos que já existiam na minha lista, que é 3, 4 e 5 e 6. As operações que a gente consegue executar em listas, ou seja, head e tail, também têm tipos específicos. Afinal, são funções e a gente já viu que toda função tem um tipo definido. E a lista vazia também não é diferente, ela também tem um tipo. Vamos começar a discutir pelo tipo da lista vazia, porque ele é o menos fácil de entender. Então, se eu colocar uma lista vazia aqui no REPL, ele vai falar para mim que a lista vazia tem o tipo alist. A gente viu que esse A aqui a gente pronuncia alfa. Então, toda lista vazia vai ter o tipo alpha list. Esse alfa quer dizer o seguinte, essa lista está vazia, ela foi criada, e a partir do primeiro elemento que for adicionado nessa lista, o tipo daquele elemento vai substituir esse alfa e se tornar o tipo list dessa lista que eu acabei de criar. Então, por exemplo, se eu adicionar o 3 nessa lista, agora a minha lista vai ser do tipo int lista.
porque 3 é um int, ele é o primeiro elemento que eu estou adicionando na minha lista que eu acabei de criar, que estava vazia, e o int, que é o tipo do 3, substitui o alpha, que é o tipo genérico da minha lista vazia, e aí agora o tipo dela passa a ser int list. Uma implicação interessante disso é que quando eu tenho uma lista vazia cujo o tipo é alpha list, teoricamente essa lista ela é de todos os tipos possíveis, todos os tipos de elementos que eu conseguiria inserir nessa lista. E a partir do momento em que eu insiro o primeiro elemento, aquela lista fica como se fosse bloqueada, o tipo dela se torna o tipo do elemento list. Então, int list, real list, string list, bool list. E eu ter o tipo alpha list para listas vazias é uma coisa boa porque eu consigo criar listas de qualquer tipo a partir de uma lista vazia. Então eu poderia fazer, por exemplo, 3 cons a lista vazia. E a partir desse momento eu tenho uma lista de inteiros. Eu poderia fazer false cons lista vazia e a partir de agora eu tenho uma lista de valores booleanos. E eu poderia adicionar um true nessa lista de valores booleanos. Agora eu tenho uma lista com true e false. E assim por diante. O operador cons, que é o dois pontos, ele funciona com listas de qualquer tipo. Então a minha lista pode ser int lista, pode ser bool list, pode ser string list. Esse operador cons ele vai funcionar. Só que ele tem uma regra importante, que na verdade é a regra para você conseguir ou não inserir elementos na lista. E essa regra é: esse operador ele é sempre uma expressão 1 cons uma expressão 2. E a regra é que a expressão como um todo, ela tem sempre que ter o tipo t-list, sendo t qualquer tipo possível na linguagem ML. A segunda parte da regra é que a primeira expressão, ela sempre tem que ter o tipo t. Isso porque o tipo t representa o tipo de todos os elementos que existem na lista. E o tipo daquilo que você está querendo adicionar deve concordar com o que já está lá. E a expressão E2, ela sempre tem que ter o tipo t-list. Essa expressão E2, ela vai ser sempre uma lista. Um exemplo que a gente já viu disso é quando eu tinha 3 cons lista vazia. O tipo de 3 era int. O tipo da expressão inteira é int list. E o tipo da expressão 2, que seria a lista vazia aqui, é alpha list, que no caso poderia ser substituído pelo int do 3. Agora nós já temos nossas operações para conseguir trabalhar com listas. Quais operações são essas? Verificar se a lista está vazia, obter o cabeça da lista, ou seja, o primeiro elemento da lista, e obter a cauda da lista, que são todos os elementos da lista, exceto o primeiro, exceto o cabeça. E essas funções, eu não preciso me preocupar em implementar elas ou em como elas foram implementadas. Elas existem na ML, eu só preciso usar. A função null, ela tem o tipo alpha list setinha bool. Isso porque a null ele é uma função que recebe por parâmetro uma lista do tipo alpha qualquer e ela retorna um booleano. Falso se a lista não estiver vazia e true se a lista estiver vazia. De modo semelhante, as funções tail e head, elas são do tipo alpha list setinha alpha list, indicando que a função it, a função tail, ela pode receber uma lista de qualquer tipo e ela retorna uma lista de qualquer tipo. E a função head, ela vai receber por parâmetro uma lista de qualquer tipo alfa e ela retorna o tipo alfa, que é o primeiro elemento da lista. No próximo vídeo, a gente vai pegar todo esse conhecimento sobre listas e escrever várias funções usando essas listas e usando recursão. Até lá!